Bom, pessoal, terceiro vídeo do capítulo sobre transformações físicas de substâncias puras. E nesse vídeo a gente vai falar da dependência, né, entre a estabilidade das fases e as condições do sistema. Tá? Em outras palavras, o que a gente quer ver? A gente quer mostrar como o potencial químico vai variar com mudanças na temperatura e com mudanças na pressão. Tá? E comparar o potencial químico de uma substância em fases diferentes. Tá? Então, quando a gente tem temperaturas muito baixas, a fase sólida, tá, tem um potencial químico mais baixo do que outras fases, normalmente, tá? A não ser que a pressão seja muito baixa ou que a gente esteja falando de temperaturas muito baixas, tá? Onde podem acontecer alguns outros fenômenos que a gente não vai tratar aqui, tá? Mas, enfim, os potenciais químicos, eles se alteram com a temperatura de maneira diferente. Então, o potencial químico de uma substância na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa, tá? Lembrando que a gente está sempre falando neste capítulo de substâncias puras, tá? Eles variam de forma diferente com a mudança da temperatura, tá? E essa mudança diferente pode fazer com que, num aumento de temperatura, outra fase se torne mais estável, tá? Então, com aumento de temperatura, outra fase pode se tornar mais estável. Tá? Aqui, na verdade, é que tenha, tá errado aqui, o menor potencial químico. Tá? Quando isso ocorre, a transição de fases. Para verificar isso, a gente vai verificar, no fundo, avaliar como o potencial químico varia com uma mudança de temperatura, certo? Quando a pressão é mantida constante. Tá? Lembrando que para as substâncias puras, o potencial químico é igual ao G molar. Tá? Dessa forma, né, a derivada de G em relação à temperatura, tá, o G molar, aliás, a derivada do G em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, seria menos a entropia. Se é o G molar, a gente fala que é menos a entropia molar. Por isso, aparece aqui menos a entropia molar. A entropia é sempre positiva, de modo que essa derivada aqui é negativa. Tá? Então, quando a gente aumenta a temperatura, o potencial químico de uma substância pura diminui. Tá? Tem um sinalzinho de menos e essa entropia é positiva. Tá? Agora, as inclinações da curva de μ contra a temperatura, tá? Elas são diferentes para gases, para líquidos e para sólidos. Isso é fácil de verificar. Quem tem maior entropia? Né? É o gás. A entropia do gás é maior do que a entropia do líquido, que é normalmente maior do que a entropia do sólido. Tá? Então, o que a gente vai ter? Como esse aqui tem um sinal de menos, a gente vai ter uma grande inclinação, tá? Bem inclinada para o gás. Para o líquido é algo menos inclinado. Para o sólido é menos ainda. Tá? Aqui está exageradamente, né? Então, o que acontece é que, como essas inclinações são diferentes, podem haver regiões em que uma fique menor do que a outra. E a gente vai verificar isso, tá? Analisando essa figura que foi tirada do Atkins físico-químico. Tá? Então, de um lado aqui eu tenho o potencial químico, do outro a temperatura. Então, eu tenho aqui a curva de sólido, tá? E é pouco inclinada. Repare que ela poderia estar seguindo aqui, ó. Deixa eu tentar marcar. Tá? Seguindo nesta direção aqui, mais ou menos, tá? Aproximadamente. Já a curva de líquido, olha só, ela viria aqui, ó, estenderia para cá, tá? E para cá. Tá? E a de sólido, deixa eu até corrigir um pouquinho a de líquido aqui, subir um pouquinho ela, tá? E a de sólido, vou botar em vermelho, desculpa, de vapor, ela subiria desta forma. Então, reparem que as inclinações estão bem diferentes, né? Agora, nessa região, até esse ponto de encontro, o menor potencial químico é do sólido, certo?
E aí, quando as linhas se cruzam, a gente tem a transição de fases, de sólido para líquido, dada numa temperatura de fusão, certo? Aqui, nesta outra região, aliás, esta região menor do que a temperatura TF, o sólido é mais estável. Exatamente na TF, tanto o sólido quanto o líquido são estáveis, tá? Agora, de TF até essa temperatura na qual a linha do líquido cruza com a do vapor, a gente tem, nessa temperatura, a chamada temperatura de ebulição. E a região aqui, de TF até a temperatura de ebulição, tem o líquido mais estável, porque ele tem um menor potencial químico. Tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho o vapor como mais estável. Tá? Reparem que ainda há um cruzamento aqui entre a linha de sólido e a de vapor, que está sendo dado aqui. Só que esse cruzamento acontece num potencial químico que é maior do que o de outra curva. Então, isso aqui não representa uma transição de fases, tá? O que está representando são esses pontos de interseção quando você tem a mudança de quem é, né, qual fase tem o menor potencial químico, tá ok? Agora a gente vai ver a variação do potencial químico, né, sobre a pressão aplicada, tá? E, mais específico, a gente vai falar sobre a fusão. A maior parte das substâncias, ela se funde numa temperatura mais elevada do que quando sujeita a uma pressão maior. Ou seja, ao aumentar a pressão, certo? A gente aumenta a temperatura de fusão. Tá? Então, tudo se passa como se o aumento da pressão impedisse a formação da fase líquida, que normalmente é menos densa. A água, a gente tinha mencionado no vídeo anterior, é uma exceção. Por quê? O gelo, na estrutura 1, tá, ele tem menor densidade do que... Opa, densidade aqui. Do que o líquido. Tá? A água líquida. Opa. Tá? E, por conta disso, a água congela numa temperatura mais baixa quando você aplica uma pressão extra. Tá? Mas de onde que vem isso? Para a gente verificar, faltou o Rzinho aqui, cheio de erro nesses slides, vou corrigir depois. A resposta das temperaturas de fusão à pressão, tá? Podemos partir da derivada do potencial químico com a pressão. A derivada, essa daqui. Lembrando mais uma vez que o potencial químico para compostos puros é o G molar. Tá? E que a derivada de G molar com a pressão mantida a temperatura constante é o volume molar, que também é sempre positivo. Então, reparem que quando a gente aumenta a pressão, a gente aumenta o potencial químico. Tá? Agora, se a gente comparar o volume molar do líquido com o volume molar do sólido, para a maioria das substâncias, tá? O volume molar do líquido é maior. Dessa forma, a densidade do líquido é menor do que a do sólido. Ok? Agora, olhando a derivada, se o volume molar do líquido é maior do que o volume molar do sólido, isso indica que uma variação na pressão vai provocar um maior aumento, tá, no potencial químico do líquido do que no sólido. Tá? E, por conta disso, um aumento de P implica em um aumento de potencial químico no líquido maior do que no sólido. Então, há uma ligeira elevação na temperatura de fusão. Esse gráfico aqui também, tirado do Atkins, mostra, tá, esse comportamento. A gente teria aqui a linha aqui com pressão baixa, sendo essa linha, essa parte aqui de sólido. Aqui está a temperatura de fusão e aqui a linha de líquido. Ó. Eu posso projetar ela aqui, do sólido para cá.
Quando eu aumento, eu estou provocando, tá? Uma variação aqui no potencial químico, tá? Maior no líquido do que no sólido. Olha a diferença aqui. Certo? Ou a gente poderia analisar também, né, essa distância daqui, ó. Certo? Então, o aumento provocado foi maior, tá, no líquido do que no sólido. Por conta disso, a minha temperatura de fusão veio para cá, ao exercer essa pressão maior no meu sistema. Para a água, né, isso é invertido, certo? Então, um aumento de pressão provoca uma elevação maior no potencial químico do sólido e não no potencial químico do líquido. Isso gera uma ligeira redução na temperatura de fusão. Tá? Esse fenômeno não é tão comum, mas não é exclusivo apenas para a água. Tá? Toda substância que aumenta de volume quando se solidifica irá apresentar esse comportamento. Aqui está mostrado, ó, numa dada temperatura, eu aumentando a pressão, a minha linha que representa o potencial químico do sólido aumentou muito. E a minha linha, que representa o potencial químico do líquido, aumentou bem pouco. E aí a minha temperatura de fusão na baixa pressão, que era aqui, passou para cá, diminuiu. Ok? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a localização das curvas de equilíbrio e até lá.